Taram, tararam. Isso. Breno, quer falar um pouquinho do filme antes? É, alô. Então, eu vou falar bem pouquinho. Assim, nessa época, o Alec Guinness, ele, tem uma série de uns 4 ou 5 filmes de humor negro em inglês e que marcou muito, né, na Inglaterra marcou muito. A Inglaterra ficou famosa com essa. E esse aqui, esse vocês vão ver, é um clássico, é um dos principais filmes dessa série do Alec Guinness, que ele é um gênio. Mas, enfim, tem outra gente importante lá entre os atores. Mas eu não quero falar nada, porque eu não quero. Vamos ver, porque spoiler, não quero criar expectativas. Eu Ah, tenho, olha só, a minha memória, eu vi umas 3 ou 4 vezes o filme, é que o filme é muito bom. Agora passaram-se anos, espero que continue. ah, a dona Ana também tinha pedido, a gente assistiu uns dois ou três com o Alec Guinness também, que é o ator favorito dela, da dona Ana e do seu Jorge. Eles estavam com a gente semana passada, aí eu avisei a Inês falando que ia ter hoje também, né? Falei, eu só tô procurando a legenda. Aí achei uma legenda legal, sincronizada já, né? Para a gente poder assistir hoje também, né? E o filme tem um monte de referência e ficou famoso. Ele foi o último do Estúdio Wheeling, que a gente tinha assistido três do Estúdio Wheeling, dois ou três, como sugestão da Dona Ana e do seu Jorge, né? Que até deu um livro para mim sobre eles, né? Sobre o Alec Guinness e sobre o estúdio. E aí foi nessa época também, né? Celina, tá ouvindo a gente agora? Agora tô. Desculpa, que eu tinha entrado e eu não estava escutando, eu não estava conseguindo escutar, nem acho que vocês não estavam me escutando. Mas agora Isso, vou assistir. Muito prazer em vê-los todos. Parabéns a Aquilano Prazer. ontem. Fomos muito felizes com aquela chuva Ah, louca do Rio de Janeiro, né? é verdade. Nossa, ontem foi uma loucura. A gente desceu da van, todo mundo abriu o guarda-chuva, de repente o guarda-chuva quebrou de todo mundo assim ao mesmo tempo, com a ventania. Parecia que estava em Londres, né? Tipo que a chuva vem de lado, não é. vem de cima, né? Ninguém tem guarda-chuva lá por causa disso. Mas depois passou, né? Foi só no comecinho. A gente chegou 5 minutos antes e passou, né? Mas continuou aquela chuvinha chata do dia, né? O Otávio levantou a mão. Não, eu só cumprimentei a Celina, que ela fez assim, eu fiz assim. Ah. Eu encontrei com o Otávio no posto de gasolina. Verdade. Ah, Uma que legal! Mercedes, uma Mercedes branca, eu fiquei muito impressionado. Carro do meu filho. Na verdade, eu estava de carona. Ele que estava dirigindo. Ela, é uma Era Mercedes dele. branca. Uma carona Mercedes branca é muito louco. Então tá bom, pessoal. Então, vou fazer o teste com vocês. Tararã. I do hope you'll be comfortable, gentlemen. And I do wish you well with your efforts. Professor Marcus has told me so much about you. I really must just tell you how very happy I am to have you all here. Thank you. Ok, tudo certo? Legenda? Uhum. Então, vou pausar aqui para não deixar. Opa! Ah, isso. Então, vamos todo mundo ligar. Com essa chuvinha aqui, parecia até que a gente estava em Londres. Eu gostei dela dando martelada no cano, porque a água fica congelada. Pronto, já liguei de todo mundo. Breno, que se quiser falar,
Oi, peraí, Pode deixa eu... falar. A minha imagem está on. Tá. Então, na verdade, eu conheço o filme dos irmãos Coen. Está me ouvindo? Não, não. Estamos sim. Então, então realmente, como eu falei, tem uma coisa datada. A gente já passou por coisas tão parecidas de décadas a fio, mas assim o filme ainda tem uma originalidade e tem um timing dramático, um timing de teatro. Ele tem um timing de teatro que é muito bom. E eu não sei se todo mundo reconheceu Peter Sellers. Claro. Isso, Peter Sellers, Fiquei novinho, fiquei Tem um bochechudo. procurando bem ele o novinho tempo e todo até gordinho, bem descobrir. novinho e gordinho. É. É, Peter Sellers estava lá. É, mas é um filme divertido, viu? né? É muito legal. E, tipo, essa coisa teatral a gente vê mesmo, né? Porque a gente não vê o corpo caindo, só do último da escada, né? Que também a gente não vê ele no vagão, né? Aí passa É. o vagão, a gente fica querendo, cadê o corpo? Cadê o corpo? Aí quando vê, pam, na cabeça do outro, né? Tipo, e daí É, legendas, filmes é. obscuros, né? E, na Muito verdade, quer legal. dizer, o que em princípio é um assalto, na verdade, o personagem principal é a velhinha o tempo inteiro. Tanto no É, começo, a relação com a polícia, o jeito, a história dos escovadores, ninguém acredita nela. E eles não são capazes de matar ela. exatamente. O grandão lá até começou a chamar ela de mãe, né? Mãe. O Grandão é um ator também bastante conhecido. Aquele outro, Louis, na época era um ator bastante conhecido, fazia muito papel. O que era o mais malvado deles, que também É, né? é o penúltimo a morrer. O primeiro a morrer, depois começou a fazer com Peter Sellers o Pantera Cor-de-Rosa, né? Isso também. Isso. São, o próprio o Alec Guinness ainda está de um jeito estranho, ele vai mudar E ele depois. tava com um dente estranho também, né? Uma Não, dentadura. claro, a dentadura. Ele está com Meio alourado. cara de comediante do cinema mudo. Ele, ele faz caretas e tudo. Ele parece um comediante mais antigo. É, Isso. é A dona verdade. Vilma falou que tem muita velhinha esperta, ó. Cuidado, tem muita Que velhinha ótimo. esperta, hein? É isso aí. Ah, que legal. Então tá É. bom. Ó, o Ivan tá inscrito, vou escrever Dona Vilma depois. Quem quiser falar também, pode levantar a Para mão. falar, porque eu tinha para dizer é isso mesmo. Tem muita velhinha esperta, cuidado, hein? Que ótimo. É muito legal. É Kate Robson, acho, ou Kate Johnson, o nome dela. Ela tinha 76 anos no filme, né? Ah, beleza. Então, Ivan, pode falar. Olha, é um desses filmes perfeitos, né? Absolutamente perfeito. O roteiro é divino, não tem erro nenhum no roteiro, não tem erro nenhum na direção do diretor, do Peter Hansen, do cineasta, não tem nenhum erro na direção de atores. O Peter Sellers é absolutamente genial. Agora, o que me impressionou mais no filme foi essa capacidade que eles têm de fazer com que todo espectador proteja a velhinha, né? Não só pela atuação dela, mas também por todo o contexto do filme. Ela é protegida o tempo todo por todas as pessoas, porque eles passam uma espécie de uma mensagem, porque o filme começa com ela cumprimentando todas as pessoas, né? O filme começa com ela cumprimenta cada pessoa, o cara que está no chão, o cara que está em cima. Então, o filme começa protegendo ela para que o espectador proteja ela o tempo todo, né? E ela é tão
determinada em resolver todas as coisas que dão a ela para fazer, né? E ela faz aquele papel magnificamente. Isso é que eu achei o mais sensacional, que é um truque do cinema feito há 68 anos, né? O filme está fazendo 68 anos, quer dizer, foi absolutamente fantástico. Então, foi isso que eu observei de mais interessante. Beleza, obrigada, Ivan. Então, agora é a Vera. Quem quiser falar também, é só levantar a mão. Depois a Áquila. Beleza, pode falar, Vera. Esse filme já é a terceira vez que eu vejo. Que legal! 2 vezes mas eu não lembrava, eu sabia que eles todos morriam, isso eu lembrava. Sabe? O cara chegava lá na delegacia e eles diziam: não, ninguém ligou, ninguém acreditou. Eu me lembrava, mas os detalhes eu não lembrava. E realmente o filme é maravilhoso, né? É genial, é absolutamente genial. E os atores maravilhosos também, os atores todos ótimos. Eu não lembrava que o Peter Sellers trabalhava nesse filme. Ele está tão novinho, né? Ontem a gente viu a Pantera Cor-de-Rosa de novo. Olha, coincidência! Tá? Eu também não via desde, né, eu só tinha visto uma vez. Aí a gente viu, o Otávio não tinha visto. Ele também não tinha visto esse filme. Aí ele ficou torcendo para os caras conseguirem. Eu também torci para eles da primeira vez. Mas agora eu já sabia, né? Eu já sabia o final do filme. Não falei para ele. Mas Segurou, né? porque, assim, o meu sonho de consumo sempre foi assaltar um banco. Enfim, O seu sonho de consumo foi o quê? Desculpa? assaltar um banco. Olha só! E olha que a gente sempre passou filme aqui, você nunca falou isso. Olha que está sendo gravado, hein? Ainda dá tempo, Vera. Já que está gravando, Vera, você ainda está muito nova, tem que ficar mais velhinha para assaltar um banco. Ah, é verdade. sabe? Sabe isso. Mas realmente eu sempre achei o máximo. Assaltar banco é isso, o dinheiro está no seguro. E pronto. O banco se Não dane. vai fazer mal a ninguém, né? Então, mais paciência, né? Não vou assaltar mesmo. Mas eu É que adoro esse. a gente assistiu Woody Allen, aquele dos cookies, que a gente também viu aquele francês que o Acre e a Dona Ana também tinham falado, né? Que fica o filme inteiro, né? Fazendo o assalto, planejando o assalto. Como é que era o nome mesmo, Aquila? Fifi. Isso, Rififi. Depois a gente viu o É. outro que era uma brincadeira, né? Os italianos, os eternos desconhecidos, que era Rufufu. Rufufu, isso. Aí a Vera não tinha falado Era uma desse sonho de paródia do consumo. Rififi. Oi, Aquila. Era uma paródia do Rififi, É, Isso. o Rufufu. gostei também. Gostei. Mas, enfim, não se fazem mais como antigamente. É, né? Mas hoje em dia, a velhinha não ia fazer nada. Ia deixar eles irem embora. Eu li na crítica que eu mandei no e-mail, estavam falando assim, eu passando, né, rapidinho, que o roteirista brigou com o diretor, que era nascido nos Estados Unidos, mas fez sucesso na Inglaterra, depois foi de novo para Hollywood, né? Mas ele brigou com o roteirista que largou, não queria saber, enfim, e depois gostou do filme, né? Mas ele queria meio que usar a velhinha como representante dos valores conservadores da Inglaterra e o assalto ser uma coisa, né, assim, os novos, né, os mais novos serem uma coisa da modernidade, né?
Mas não precisou nada disso, não tinha nada dessa metáfora, né? Apesar que é interessante ela mostrar lá que os quadros nunca vão ficar da mesma forma, por causa dos bombardeios da guerra, né? Aí sedimentou, então as paredes não eram mais as mesmas, então não adiantava que os quadros não iam ficar retos na parede, né? E tudo bem, né? Estava tudo ali sob controle, até o torto do quadro estava sob controle, né? Isso aí. E o Então tá bom. Pode falar. só para fechar, o Alequine está maravilhoso, né? O que é aquilo, né? É um monstro, tá maravilhoso, muito bom. É Muito, isso. né? E na hora que a senhorinha entra a primeira vez, aí ele faz ele tá de costas, mostra a nuca dele, aí o cara vai, o mais emburrado, né? O Harvey, fala alguma coisa e vai mostrar o rosto dele virando, aí quando vê, a senhorinha bate na porta e não mostra o rosto dele, só mostra o Alec Guinness assim. Né? Tipo, de lado, assim, mas não mostra o que que ele fez, né? Tipo, cria um suspense Nossa. gigante e não mostra, né? É genial, né? Mas, hein, Lília, o Otávio sugeriu que a gente podia ver Tiro no Escuro. É muito bom com Célias. Sim, é! Eu tô aqui pensando, Tiro no Escuro do Woody Allen. Não, não é, o do Woody Allen é outro nome. Mas, pô, boa pedida. Beijo, Marisa, Marisa. boa noite, Marisa. Feliz aniversário por ontem. Ah, feliz aniversário, é mesmo. Obrigada. Eu adorei que o Zé falou ontem que parecia a rosa púrpura do Cairo, né? Que a gente saiu da tela, né? Foi bem Ah, legal. olha Isso. só! Legal. Gostei. Eu só estava citando o que o Aquila falou no outro dia. É, da Grácia. Quando a Grácia veio, ele falou: Ah, parece a Rosa Púrpura. Não, o Getúlio também, na hora que a gente desceu da van ontem, o Getúlio falou: Ó, gente, não vai ter debate, beleza? Tô brincando. Só que aí quase todo mundo foi pro café do lado, né? Aí não teve debate, né, da sua sessão. Ah, Então tá, e beijo, beijo. Beijo. beijo, Tchau. Marisa. Tchau, Marisa. Boa noite. Boa Tchau. noite. A Áquila, Bem, depois é a Eliane. Então, o que eu vou falar é, sei lá, eu espero que tenha algum fundamento, mas é a sensação que eu tenho, é uma sensação que eu tive muito na Inglaterra. Primeira confissão que eu tenho que fazer, é o meu desejo de consumo é o cachecol do Alec Guinness. Que é ótimo, né? Especialmente num dia como hoje. Exato. Mas o que eu, a sensação que eu tenho, quer dizer, a Inglaterra, depois da Segunda Guerra, eu acho que ela mudou de estado de espírito. Primeiro que veio muita gente, houve uma ascensão social, né? E houve uma mudança social na Inglaterra. E também a guerra enfraqueceu os ingleses. Eles se sentiram fracos pela primeira vez, né? Quer dizer, porque as casas já, as estruturas não ficavam em pé, os quadros ficavam tortos, né? Então havia uma fraqueza, eles estavam se sentindo fracos e bonzinhos. Então, eu acho que começou a ter uma autoternura pela Inglaterra. Eles começaram a, 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 a se ver como pessoas simples, bondosas, que foram bombardeadas durante a guerra, que foram prejudicados, mas que moram em umas casinhas bem arrumadinhas e que têm umas velhinhas limpinhas com chapéu florido. Então, eu acho que é uma imagem que se formou na Inglaterra, o oposto da imagem heróica do, do a Inglaterra colonial, né? Ou mesmo a imagem heróica que eles criaram durante a guerra, porque eles apanharam muito, né? Na guerra, sofreram muito. Eu acho que isso fez com que eles ficassem com um pouco de autopiedade e se vendo como pessoas muito boas que foram perseguidas por aqueles alemães sanguinários, né? Na verdade, foi isso mesmo.
Mas o que aconteceu é que acho que criou esse clima da velhinha, da casa bonitinha, do chá. Então, essa sensação que eu tive do filme. A única coisa que eu tenho certeza de tudo que eu falei é que eu quero cachecol. A única coisa que eu tenho certeza que eu falei. Beleza. Ah, já fica a dica, né? É? O que que a Vânia falou? Que vai até o pé. Quando está desamarrado, que é para Não fazer é? muitas voltas mesmo É. no pescoço e tudo, né? É lindo. Desculpe, perigoso. tem aquela sequência que ele fica puxando o cachecol e ela tá em cima, ele fica puxando. Ela está pisando em cima, né? Foi até o O pé. cachecol é quase um ator nesse filme. Exato. Ah, beleza. Fica a dica, então. Então, agora, Eliane e Zé. Obrigada, Áquila. Obrigado, eu. Eu acho que o Cachecol teve um papel surpreendente no filme, né? Mas o que me decepcionou um pouco é que eu achei que o papel dos papagaios poderia ser maior, né? Eu esperava muito dos Ah, é papagaios. verdade. E os papagaios que tinham mais de 30 anos de idade, né? Porque o cara tinha morrido há 29 anos, deixou os papagaios, Exato. né? O único que faz mais do que uma mínima figuração foi o papagaio brasileiro, que fugiu, saiu pela janela, fez uma bagunça e tal. É. Eu acho que a existência dos papagaios nessa história era, de certa maneira, para isso, quer dizer, para nos tirar a atenção de outras coisas e ficar procurando o que esses papagaios vão fazer. Era assim, um ponto de distração. Eu acho que, às vezes, na pintura, vocês usam isso também, né, o Áquila? Fazer um ponto assim para tirar a sua noção dos outros detalhes da cena, né? É um recurso bonito, né, e interessante, provocante, mas que não tem uma função total na história, né? Zé No Roberto, Hitchcock falam do MacGuffin, né? Você ia falar isso, Breno? não, eu queria falar que os papagaios não foram tão mais utilizados porque eles não são sindicalizados. Eu tenho outra opinião sobre papagaio também. Eu acho que os papagaios é como se fosse uma lembrança para que tinha mais alguma uma voz dentro da casa, né? Para mim ele soou como pô, o que os papagaios podem fazer nessa situação, né? É como faziam no teatro. Aqui quando aparecia uma mulher assim seminua na cena, você ficava esperando todo o resto da peça a mulher nua aparecer novamente. Então, o papagaio faz um pouco esse sentido de que você vai e você, de algum momento, você se lembra de que tem os papagaios lá dentro, né? Não sei se isso Para é distrair, né? percebido, né? É isso mesmo, eu É, concordo com é. você. Aí, Tem mais se alguma vocês... coisa dentro, mais alguma voz ali dentro, né? Aliás, É. um outro detalhe interessante. É um filme policial, humor, não sei o que e tal, mas com violência, porque morre gente, mas as cenas violentas não aparecem, né? Mesmo quando eles estão fazendo lá o assalto, pegando o caminhão, na hora que o cara levanta aquele troço para bater na cabeça, a batida na cabeça não aparece. O diretor nos protege dessas violências assim, né? Ninguém vê a facada, ninguém vê o tiro, ninguém vê, né? A gente vê ele segurando o pé e depois vê a fumaça do trem e aí depois eles estão sem pé, né? É uma comédia, né? Não é? Não, o filme é ótimo também, adorei o filme. Os atores são excelentes também, né? Os tipos assim bem muito interessante. E outra coisa também da velhinha, né, que o Áquila falou, tem alguns filmes, não estou me lembrando assim de nenhum específico, mas tanto filme quanto literatura também inglesa, que as velhinhas têm um papel aí
importante. Algumas até desvendam crimes, né? Agatha Christie. Sim, É, Agatha da Christie. Agatha E Christie. que eu já Marple, vi. Mrs. Hã? Marple. É, Exatamente. Então, tem sempre essas velhinhas tipicamente inglesas, né? Como você falou, com chapéuzinho e com chá. E a história dos papagaios também, eu acho que ali também mostra que eles entraram na vida dela diária, cotidiana, porque chamou para ajudar a dar o remédio para o papagaio. Enfim, eles começaram a fazer parte da vida dela ali, do dia a dia, né? Então, esse da velhinha exatamente. também achei muito. E a velhinha é fantástica, né? Ela é Essa ótima, né? É, o muito boa. Hitchcock, lembra daquele do trem, né? Esqueci, da Lady Vanish, né? Que aí é um casal que resolve, né? Mas ela também era ali, né? Como se fosse a velhinha. Eu não lembro muito da história, mas era também uma senhorinha bem É, esperta, né? tem Também sempre essa umas coisa, né? velhinhas espertas, né? Como disse a minha sogra. Sobre... Posso falar? Posso? É que, nessa história das velhinhas, o que eu acho a sequência mais inusitada do filme é aquela sequência onde eles estão aí ela descobre as coisas, e aí a campainha toca e não para de entrar outras velhinhas por provavelmente um chá, que isso não estava anunciado no filme, né? Aí Nossa, começa a entrar uma, entra outra, e aí ela tem uma delas que fica assim, protegendo, querendo conversar com ele, aí ela bota para fora para poder resolver, e depois elas voltam. Aquela sequência que eu achei assim, mais emblemática dessa sabedoria, né, dos velhinhos, né? Mas, Também é uma ô, coisa Ivan, chinesa. então, Oi. porque a velhinha principal tinha convidado as outras a ouvir eles tocarem Pois é. músicas. Era Não, uma coisa que não foi anunciada, é um desdobramento que aconteceu sem que a gente saiba. É muito boa a sequência, é muito boa. Pois é, É, Breno, mas para nós, como espectadores, é interessante como esse filme é abrangente, que ele capta o espectador de uma forma muito completa, né? Muito perfeita. Então, essa sequência é inusitada, você não tem nenhuma informação de que ela se reúne, entendeu? Parece que a velhinha é aquela pessoa solitária. De repente, ela tem uma opção de amigas muito queridas, que cada um são atrizes maravilhosas também, em que elas entram em cena de forma completamente sem que a gente espere, né? O que elas iam fazer aqui naquele momento? E aí você entende na sequência como é que aquilo é importante para o filme, né? Essa sequência eu achei muito fundamental, meio que crucial entre uma coisa e outra, né? Entre o roubo e a inocência do roubo e a descoberta da inocência de que houve o roubo. É muito bom mesmo, muito o espetacular. Getúlio nunca participa aqui da coisa, mas ele também falou isso. Falou dos papagaios, ele falou: não, esse papagaio vai contar para ela tudo o que eles estão falando. É essa a impressão Ele que eu tive ficou também, que o papagaio ia imaginando isso aparecer. também. E a É. comida, quando aconteceu isso, eu também falei como eu falei pro Acla, né? Eu falei, nossa, os ingleses são tão assim carentes, porque eles são tão tímidos, fechados, mas quando eles fazem amizade, nossa, eu acho que eu fui jantar ou tomar café, tomar chá na casa de umas 3, 4 pessoas, assim, que abriram a casa, me convidaram, mostraram foto, contaram a história dos quadros. Nossa, eu fiquei tão assim, que era tipo, eu tava indo embora. E eu só fiz amizade rapidinho. E aí, na hora que eu vi aqueles biscoitinhos, eu falei, nossa, olha que gracinha ela fez para se despedir dos hóspedes. Né? Eu falei, Pessoal, reconheci isso. vou dormir. Muito obrigado, Beleza! Marília. Tchau, Obrigada, Áquila. queridos Beijão! colegas. Tchau, boa Falou, noite. Átila. Tchau, Boa tchau! Parabéns. noite, gente. Eu também estou Eu vou saindo. Boa também, também Boa noite. vou me noite! retirar. Ó, o meu Boa pai e a Guará noite, querem pessoal. falar. Ah, vou ouvir, vou ouvir. Tá, boa Eu noite. vou ouvir o Vou me Nelson retirar antes. também. Ih, Eu vou me retirar também, que a Tereza está me chamando. Boa noite. Obrigado por tudo. Alô. Muito bom estar Boa noite a aqui. todos. Áquila, parabéns. Parabéns Obrigado. mesmo. Você é uma figura que honra todos os colegas aqui do Cine Clube. Nossa, é uma honra Obrigado. vê-lo, ouvi-lo. Então, obrigado. Bom,
Eu fiquei um pouco atrapalhado, como a gente diz aqui. O título do filme em inglês se refere a mulheres. O título em português é O Quinteto. E quando você vê o anúncio do filme se referindo a mulheres, que tá aí, parece que a tradução seria mulheres, né? Tem rosas na tela. É isso? É Então, Lady Killers, é assassinos de mulheres, né? Ou então, assassinos exato. de senhoras, né? Exatamente. O que que aconteceu aí, né? Não sei, parece que passou borracha e foi para outro caminho, né? O quinteto. O quinteto mostra Alec Guinness, que me surpreendeu. Eu acho que do que eu vi dos trabalhos dele até agora, esse é o maior trabalho dele. É uma surpresa a interpretação desse autor. É algo magnífico. Ele supera todos, né? E mostra realmente que os ingleses sabem alguma coisa de cinema. O cinema inglês não deixa de mostrar nunca as suas questões preferidas, né? Ferrovia, o inglês sem ferrovia não tem cenário. Uma mesa de chá, ou o jogo de chá, sem isso também parece que não tem cenário na Inglaterra, né? Aqueles casarões, aqueles sobrados que não tem mais fim, né? E aquela escuridão, né? Toda de Londres, né? Quer dizer, parece que tudo isso é um contexto que se repete, né? O filme é de 55, não é isso? Isso. Ah, poxa vida, nossa, 10 anos depois da guerra. Parece que tem uma Londres super recuperada, né? Realmente, como a Átila disse, né? Inglaterra e particularmente Londres foi para o brejo, foi por esgoto, foi, né, semi-destruída, né, com a guerra, com os Desde que as bombardeios. paredes fiquem tortas, né? Exato, exato. Então, eu não sei, eu vi questões assim de surpresa do filme, ele é muito estimulante, assim, descobertas, eu levei susto, né, com o acontecimento. É altamente criativo para mim esse enredo, realmente é surpreendente, é uma coisa, né, e preto e branco, não, um negócio realmente supera, né, é arte, realmente esse filme é uma arte. E o Alec Guinness supera todos, 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 né? Parecia que era um teatro inglês, o mais importante de Londres, O estava original ali à era, disposição dele, né? o original era preto e branco, Lília? Porque o filme está Não, colorido. não, mas eu também fiquei com essa, na hora que eu vi o filme começar, porque eu tinha Ele é, assistido ele na quarta-feira. Falei, ué, colorido, mas eu lembrei, eu pensava que tinha acabado de assistir um filme, né? Aí eu, olha, é colorido. Não, mas fica com essa imagem. É porque exato. tem poucos contrastes, né? Isso. Tá certo. Débora, aí, obrigado. Obrigado, Só Nelson. falando da Tudo bem. cor, Tchau, pessoal. Tchau. Beijo, Tchau, Valeu. gente. Átila. Beleza. Beijão. Tchau. Boa noite. Beijão. Obrigada, paizão. Alô. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, Eliane, Zé. Então, Valeu, muito boa noite. Ô, Luiz. eu estou me despedindo também. Boa noite para vocês, ouviu? boa noite, boa Boa noite. noite. Obrigado, hein? Olá. Valeu. Guará? Então, até a parte que eu assistia, porque eu tive que sair para buscar o meu filho, Luiz André, porque tá chovendo, mas eu achei o filme ótimo, assim, muito legal. E teu pai disse tudo, assim, já, né? Mas muito bom, eu adorei. Eu não tinha assistido esse filme ainda. Muito legal. Gostei. Eu Muito vou bom. subir ele Bem, daqui a bem, pouquinho. bem para domingo, assim mesmo, né? É Filmezinho isso que eu bem. fiquei pensando hoje, porque eu não É, tinha planejado o filme, né? E eu falei com o Sérgio, com a Rosalia, das possibilidades, né? Na van de filmes que eu queria passar hoje. E esse era o mais legal. Boa noite, dona Vilma. boa noite. Adorei, adorei. Tá bom? Beijo, boa Falou. noite. Boa Beijo, noite. boa Lília, noite, Lília, foi Guará. ontem que vocês foram para o Rio? Foi ontem que Foi foi a ontem. abertura. Pena que não dava nem para falar assim, gente, vamos fazer uma transmissão. Mas não tem como, porque vernissagem é a coisa mais
Tipo, numa festa de casamento, uma festa de aniversário, a gente conversa com as pessoas, mas vernissagem é impossível conversar. Aí o Aquila tem até vernicite, ele fala, não, eu vou na exposição de todos os meus amigos, mas eu fico 5 minutos. E às vezes a gente demora 3 horas daqui de Petrópolis para chegar lá no Rio, aí a gente fica 5 minutos, ele dá um abraço no artista, vê as obras, tenta conversar com o artista, vê que não consegue, tenta conversar com uma pessoa, fala, vambora. Eu, pô, Aquila, a gente demorou 3 horas para chegar. Vamos tomar pelo menos um café ali embaixo, né? Porque eu ia voltar de novo para a estrada, né? Eu, poxa vida, mas é exatamente isso. Vernissagem é impossível, assim, né? Aí então não dá para filmar, nada. Só que teve uma festa também, a gente não esperava, né? Que eu tava lá organizando, a gente vai sair às 2 para voltar. Aí falando, levem seus lanchinhos. De repente tinha um banquete lá, um buffet lá que o pessoal lá da prefeitura fez, que foi uma festa, gente. Ué, mas é pra gente? Pode? Aí foi maravilhoso, né? Tipo, e depois podia comer na exposição também. Eu falei, olha, tem isso, né? Podia ficar lá comendo as frutinhas, as coisinhas, os queijinhos, e ficar tirando foto com os quadros, né? Todo mundo lá com um copinho. Virou uma festa mesmo, né? Uma festa. E aí não tinha como transmitir também, né? Mas legal foi que a gente viu a Acla dando a entrevista e depois a Clarice, que estava defendendo o doutorado ontem, né? Aí ela mesma viu e postou no grupo lá, postou, olha, o Acla na TV agora, né? Mas Ela falou, postou a entrevista? É, eu vou postar lá no grupo também, para quem não viu. Eu passei no comecinho aqui também, mas é 2 minutinhos. Ótima fala do Acla, mesmo na bagunça, mesmo o da pessoal Clarice, falando, né? não, ela passou na Globo, ela viu, falou para mim, olha, mãe, o Acla, mas a defesa dela foi sexta-feira. Hoje eu não Ah, Mas hoje eu tenho aquele curso, eu fico o dia inteiro. Não, hoje não, ontem, né? O curso, eu fiquei o dia inteiro no curso. Eu queria falar só mais uma coisinha. É impressionante, bonito, bonito desse filme, assim, ele chega a ser lírico um pouco, porque assim, aqueles homens, teoricamente, eram os criminosos, sanguinários, horrorosos, e aí eles temem nas bases de ter que matar a velhinha, né? Quando eles resolvem matar, ninguém quer matar. Quer dizer, se eles fossem realmente tão sanguinários e assassinos e horrorosos, eles tinham matado ela com 2 tempos, acabou. Ela deitou, dormiu e ninguém teve coragem de matar. E, na verdade, eles não eram tão ruins assim, né? exatamente. Né? Ou a figura da mãe era aquela coisa assim, né, que eles não conseguiam enfrentar, né? Porque a senhorinha elogiou o pizzicato, né, do violoncelo pro grandão, e aí ele ficou todo tocado, como se ele estivesse tocando muito bem mesmo o violoncelo. Aí ele começou a gostar dela, começou a chamar ela lá de senhora caduca, mas né, para ela mesmo ele chamava de mãe, né? Ele adotou ela como mãe, né? E aí, porque ele recebeu um elogio de uma coisa que ele nem sabe, nem fez, mas ele ficou tocado, né? E Nossa, aí, né? Mas eles não eram tão ruins, porque eles todos ficaram assim, até aquele que era o pior de todos, ele também não teve coragem, ele também ficou, né? O Alequines falou, então você cuida da senhorinha que eu cuido do fulano. Ele fala, não, ao contrário, ele não quer matar ela, ele é cheio. todo mundo temia, né? Exato. É verdade. A Beth botou a mãozinha, quer falar, Beth? Opa, sim. Bom, é rapidinho. A maioria que vocês falaram, né, eu concordo, tudo. E principalmente dos papagaios, né? Eu acho que foi uma. Poderia ter sido mais explorado, eu acho, que foi um lance bem legal. Agora, você falou também, Lília, que o Hitchcock, quando você está falando do papagaio, Macduff, o que é isso? É um personagem? Não, eles
o Hitchcock até explica, fala, MacGuffin é qualquer coisa. Mas os críticos adoraram isso, principalmente Truffaut, né? Mas a galera adorou essa coisa dele distrair as pessoas com algum elemento que parece, assim, né, essencial, e aí depois ele distrai da trama e depois aquilo não tem importância nenhuma no filme, né? Mas faz uma coisa assim, porque no próprios Pássaros, né? No comecinho tinha aquele casalzinho assim, né, que vai quando a moça está lá indo para a bodega B, aí o casalzinho de Isso, namorado, né, vai assim, isso. né? Roda de Aí morar. depois aquilo lá muda completamente, né? Não tem nada a ver, né, com o que a gente vai ver depois, né? Mas nem é um bom exemplo, mas ele põe alguma Psicose, coisa né? para ser. Psicose, os primeiros 20 minutos induzem você para uma história que não tem nada a ver. O roubo, nada, nada, né? Exatamente. Mas no filme Os Pássaros, Lilian, toda a revolta dos pássaros é por causa da intromissão daquele casal de periquitos que era estrangeiro, que a protagonista leva até né, a cidade, né? Como presente lá para o advogado e tal, e os pássaros do Hitchcock se rebelam e atacam a cidade. Go home, né? Aqueles periquitos. Go home, periquito. Então, agora Eu que eu também tenho um descobrindo cachorro, isso. eu entendo É, isso, né? Território. exato. Ótima explicação, né? Eu gosto daquela senhorinha também nos Pássaros, que ela era ornitóloga. Tem até um quadro do Áquila que a gente vendeu no começo do ano, que era a pintora e a ornitóloga, que tem até no filme da Malu. Aí ele faz um triângulo assim que parece o bico de um pássaro, né? E aí ele tinha assistido os pássaros e botou o nome do filme, né? O ornitólogo é a bióloga especialista em aves, né? E aí ela vai e fala, tá todo mundo lá falando, isso é coisa do diabo, isso é essa mulher, isso é não sei o quê, né? Aí ela fala, e isso bem na época da pandemia também, eu achei incrível, né? Ver isso aqui com a gente no Cineclube. Ela fala: se a natureza quisesse realmente se vingar da gente, a gente não teria a menor chance, né? Tipo, se a natureza tivesse uma inteligência, né? De falar, vou me vingar dos humanos, né? Como se a gente não fosse natureza, né? A gente não teria a menor chance. Exato. Verdade, verdade. Não. Lívia, você lembra o termo que ele chamava a senhora caduca em inglês? Como é que ele falava? Eu estava tentando descobrir. MacGuffin, eu não sei como escreve, mas vou colocar lá no grupo também. Vou até colocar o linkzinho do Wikipedia, né? Que dá uma explicação assim, um pouco É, genérica, né? E que eu que achei também é. estranho. Eu estava tentando pegar o som da cabeçuda, né? E eu não Mas eu consegui. acho que não é do inglês, eu acho que é uma palavra em alemão, se não me engano, né? Mas Ah, eu vou, jura? vou Que colocar barato, lá. que Na barato. aula do Sérgio, ele falou um pouco também, assim, né? Porque é uma coisa mais da crítica, que ele mesmo depois abandona, né? Mas ele fala, parece que ele fala isso também para distrair, né? E aí todo mundo Ah, ficava procurando qual é o MacGuffin desse filme, né? O próximo não. Hitchcock, aí fica como se fosse uma cartilinha, né? E eu vejo isso com o Áquila também, né? Ele adora criar Vamos aqui com limitações você para para chegar. sair da limitação, né? Tipo, criar regras para depois sair da regra, né? E aí eu acho que os artistas gostam de fazer isso, né? Eles mesmos criam limites que eles ultrapassam, né? E aí acho que é meio isso que o Hitchcock quis fazer, né? Lógico, eu interpretando, né? Eu não sei se é. E Tá, agora? obrigada. Eu tô indo. Então tá bom. Alguém mais quer Tá falar? bem. Ah, não, filha, eu que tô. Um beijão. Beijo para Boa vocês. noite a Boa todos. semana. Boa Boa noite. Bom Boa descanso. E olha, semana. o Bruno vai Tchau, chegar. tchau. Tchau, boa Tchau, tchau. noite. Boa noite, boa Boa Beijo, noite, semana. beijo, Marta, beijo. Boa noite. Grácia, Beth, Guará, Boa Paizão. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.